Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Cast que Salva. Esse Cast que Salva super especial. Eu sempre falo que é especial, porque na verdade é sempre um prazer. Eu gosto muito de fazer isso, né? Mas hoje é especial mesmo, porque nós viemos gravar aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Para quem não sabe, eu sou sul-mato-grossense, nascido em Dourados. E eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui. Até um amigo meu, viu, doutora? Já vou apresentar a doutora para vocês. Um amigo meu essa semana, o que você vai fazer naquele Três Lagoas? É tão longe daqui de Rio Preto. Falei, mas não é que eu fico com um gostinho do meu estado, de ter uma hora, um horário diferente, né? Eu estava explicando o fuso horário para o Vitor ontem. E eu estou muito feliz hoje, estou aqui com a doutora Priscila Scatena. Ela que é referência na sua área de atuação, que é endocrinologia. E como eu expliquei num outro podcast que a gente gravou também, existe uma diferença muito grande do médico especialista, né, do médico que tem a especialidade, que é o que a gente chama de RQE. Então você que é paciente, você que está nos assistindo, você que é o nosso, que está na nossa audiência aí, entender a importância desse título RQE, que significa Registro de Qualificação de Especialista. Então, quando um médico é especialista, ele fez a prova da sua sociedade, no caso aqui a doutora endocrinologista, né? Então, essa sociedade brasileira, que é uma sociedade séria, deu o título a ela como especialista, né? Então, e isso é uma obrigatoriedade para quem tem o CRE, para quem é um médico e divulga o nome, de divulgar também esse RQ. Doutora, obrigado. Você está aqui comigo hoje, a gente poder gravar e nós vamos falar de qualidade de vida e autoestima, que é tão importante no mundo de hoje. Obrigado, viu, doutora? Obrigada por estar aqui. Legal. Doutora, vamos começar falando desse tema, da importância, né? Hoje o que acontece? Às vezes, ao longo do tempo, foi muito falado na doença, no tratamento, de tratar os sintomas, né? E eu acredito que a medicina vem evoluindo de uma tal forma que hoje o médico precisa ver o paciente como um todo e fazer o antes, né? A prevenção. É nesse sentido mesmo que as coisas estão evoluindo? Sim, é muito importante. Obrigada por estar aqui. É muito importante a gente avaliar o paciente, avaliar o meio que ele vive, a forma como ele vive e propor uma perspectiva de qualidade de vida antes que as doenças se instalem, né? Endocrinologista, muitas vezes o paciente pergunta, mas doutora, o que você trata, né? Legal. Eu trato, a gente sempre lida com os hormônios, a parte hormonal, glândulas do nosso corpo, mas vai muito mais além disso. Então, além da doença da tireoide, além do diabetes, além da dislipidemia, da obesidade. Então, são doenças que nós lidamos, tratamos, mas hoje, cada vez mais, o olhar precisa ser na qualidade de vida, na prevenção, né? Antes desse paciente, ele tem fatores de risco, ele tem antecedentes na família, usa medicações que podem corroborar por isso. Então, vamos buscar, antes disso, ter qualidade de vida para gente buscar tratar da forma adequada e conviver com essas doenças crônicas com melhor, né? Com mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida. Eu acho que depois da pandemia, Covid, eu acho que a gente conseguiu entender de uma forma dolorosa, mas... Infelizmente. Infelizmente, né? Mas que a saúde, ela é muito importante no sentido de você simplesmente ter a pessoa ali, ou você ter sua saúde ali, você tá ali e de repente você não está. Né? Então, assim, eu acho que foi uma forma da gente entender e uma forma da gente avaliar como que a gente quer viver, Sim. Entendeu? A brevidade da vida, né? A gente Sim. não sabe. Então, eu vou viver com qualidade de vida, eu Sim. vou viver bem, eu vou viver o hoje, né? Então, isso é muito importante. Você esperar chegar lá, trabalhou a vida inteira, investiu tudo para você ter uma qualidade de vida e aí quando você chega lá, você não tem, né? Ou isso se interrompe no meio do caminho. Então, as doenças, a gente precisa um olhar diferente nas doenças crônicas, né? São doenças que não têm cura, mas ela tem um controle e ela tem uma qualidade de vida que a gente pode... Doutora, faz muito sentido isso que você está dizendo, porque eu passei um Covid, quase morri. Eu fiquei 27 dias internado
E talvez não, eu tive a oportunidade de rever, né? Quantas pessoas não tiveram, né? E eu de lá para cá, eu emagreci, eu tô cuidando muito mais da minha saúde, né? E assim, você observa que isso está acontecendo de uma forma maior, porque eu acredito que houve uma evolução muito grande na sua especialidade, porque vamos dizer aí, até 10 anos atrás, você tratava a doença, né? E muito tem a ver com o paciente também, de ele não estar preocupado, dele vir já com a comorbidade instalada. Você observa uma evolução das pessoas no sentido de prevenir mesmo, de te procurar antes de que essas doenças estejam instaladas, ou por um sinal pequeno ali, não com a doença já num estágio assim, mais avançado. Isso está acontecendo? Muito. E interessante que eu tive meu segundo filho, Matheus, na pandemia. Então, eu fiquei naquela, vacino, não vacino, trabalho, não trabalho. Então, eu trabalhei muito por telemedicina, que é o que eu pratico muito hoje. Também tenho vários pacientes, até de outros países, que a gente acompanha. E interessante, essa paciente me marcou. E por isso que eu falo que é uma quebra de paradigma em relação a não esperar a doença ter complicações, né? Sim. E essa paciente me marcou, é uma paciente muito querida. Se ela estiver me ouvindo, ela vai lembrar dela, porque eu estava ainda em telemedicina, grávida ainda, e o meu primeiro contato com ela foi por tele. Eu comecei o tratamento com ela por telemedicina, ou seja, eu não tive aquele contato, que é muito importante, né? Também, mas ela chegou para mim e eu disse, o que te traz aqui comigo? E ela falou assim, doutora, eu quero viver. Ela era uma grande obesa, de mais de 130 quilos, e ela falou assim, eu tenho netos, ela é uma senhora já, eu tenho netos, eu tenho família e eu quero viver. Eu tenho essa obesidade, eu não estou tendo qualidade de vida nenhuma, para me abaixar eu tenho problema, eu tenho dores, e eu não quero viver assim. Eu quero ter qualidade de vida. Falei, então vamos começar. Foi aí que a gente começou todo o processo dela. Ela é uma paciente que já está comigo, vai fazer 3 anos. Sim. Ela teve uma fase ativa de perda de peso E interessante que essa fase ativa de perda de peso dessa paciente se prolongou muito tempo. Foi uma paciente atípica, mas muito, muito especial o caso dela. E aí nós fomos abordando terapia comportamental, transtorno alimentar, como que era o estilo de vida dela, enfim, tudo isso. E essa paciente é uma paciente que perdeu mais de 60 quilos. Nossa. Tratamento clínico, né? E eu tenho hoje ela, eu falo, por favor, venha, porque uma coisa muito importante, a doença, o diagnóstico dela é obesidade controlada. Eu não tenho cura. Sim. Então, hoje nós estamos num tratamento de manutenção. Então, assim, se esse é um impacto positivo, por quê? Porque ela procurou quando começou a piorar a qualidade de vida dela. E ela pensou, não, eu não quero chegar lá com piora de qualidade de vida. Então, o que a trouxe? A perspectiva de viver bem. Doutor, e assim, e as pessoas talvez não estão entendendo, ou estão entendendo mais, talvez, que a obesidade é uma doença. Né? Não é aquela coisa assim, você é gordo porque você quer, porque você é desleixado, porque você não cuida da sua vida, porque você poderia tomar atitude, você não toma, né? Eu digo porque digamos assim, eu passei uma adolescência sempre fora do peso, né? E muitas vezes fui estigmatizado. Exatamente. Essa é a palavra, né? Porque... E na verdade, por um lado, me prejudicou, por um lado, me ajudou também, porque eu falei, quer saber, eu vou ser alguém nessa vida, eu vou batalhar, não vou ser o gordo que todo mundo me chama, né? E fez com que eu buscasse crescer. Mas hoje, eu olhando para trás, lógico, maduro, eu vejo quanto isso foi impactante na minha vida. Sim. Porque as pessoas achavam que eu era gordo porque eu queria. Exatamente. Mas é uma doença. Eu preciso que você fale isso, porque as pessoas os pacientes, as pessoas, né? Não são pacientes, né? As pessoas que estão aqui nos escutando precisam saber disso. Que quem muitas vezes está fora do peso, que não é porque ele quer, porque ele é desleixado, porque é uma doença. Exatamente. E uma doença precisa ser o quê?
tratada. Exatamente. E é nesse ponto da doença, obesidade, ser tão estigmatizada que esse paciente, ele demora muito para chegar até a gente. Entende? Então, falar que você toma remédio de diabetes ou falar que você toma remédio de hipertensão, tudo bem. Ah, Renato, você toma remédio de diabetes, tudo bem. Você já tomou seu remédio de diabetes hoje? Ninguém te questiona. Agora, falar que você faz um tratamento para obesidade e toma remédio para obesidade, são os primeiros a falar, nossa, mas na hora que você parar, você vai reganhar o peso. Então, assim, isso precisa ser muito bem definido. É uma doença. É uma doença que precisa de uma abordagem, muitas vezes, multidisciplinar. É uma doença complexa. Hoje é um dos maiores desafios na nossa especialidade. Por quê? Porque eu não lido com um item só, não é um fator que leva a isso. E nunca vai ser, não é porque você é obeso que você está assim porque você quer. Não é isso, entende? Então, eu preciso ter uma conexão com esse paciente, entender qual que é o meio que ele vive. Legal. Como que é o estilo de vida dele, quais são os antecedentes dele, que medicamento ele usa, como que a gente vai abordar. E interessante que eu tenho um follow-up, eu tô aqui em Três Lagoas há 7 para 8 anos. Então, eu tenho um follow-up de pacientes muito legal. Tanto pacientes que já trataram, deixaram de tratar, de acompanhar, estão retornando. Outros pacientes que me acompanham desde que eu tô aqui, então tem um follow-up extenso, tem pacientes novos, enfim, é uma gama de pacientes, mas a abordagem nossa hoje em dia para tratar a obesidade, ela tem que ser uma abordagem mais ampla, Sim. Entende? Não é só medicamento. Medicamento é um dos pilares. Sabe? Então, eu preciso entender a forma que esse paciente vive, como que ele pode ir modificando isso, entendeu? Porque a sustentabilidade do tratamento, ele se sustenta a partir do momento que o paciente muda um item muito importante, que é o quê? O estilo de vida. Sim. Né? As formas, domínio da mente. Então, os transtornos alimentares, tanto que a psiquiatria e a endócrino se conversa muito hoje, muito junto. Por quê? Porque são transtornos alimentares que, se não tratados da forma correta e interpretados, não tem como. Eu não tenho como abordar isso tudo. Então, muitas vezes meus pacientes sabem. Eu converso com psiquiatras, falo, e assim, se a gente abordar desse jeito, ela tá com uma forma mais compulsiva, um transtorno alimentar mais compulsivo, vamos abordar assim, o que você acha? Não, Priscila, eu acho que vamos segurar um pouco mais aqui, vamos abordar. Então, assim, e o paciente entender a evolução do tratamento dele. Isso é muito importante, Renato. Velocidade de tratamento não é só o único fator importante. Sim. Não é eu estou com um peso aqui, eu preciso chegar naquele peso em tanto tempo. Não. Você precisa entender a evolução disso. Como que é isso? Muitas vezes você faz uma parada, um platô, o que foi que aconteceu? Observa a sua rotina, o que foi que está interferindo nisso? Tem algum gatilho? Vai ser promovido? Tem um transtorno de ansiedade um pouco maior? Você não está vendo muitas vezes o que... Porque emagrecimento é o quê? Perda de gordura, é déficit calórico, Sim. Né? Então, isso é muito importante. Então, eu preciso analisar tudo isso. Olha, ok... Avançamos na primeira fase de fase ativa de perda de peso, bacana. Então, agora nós vamos fazer um platô. Existe o platô? Quais são as estratégias para a gente sair desse platô, para depois a gente fazer uma manutenção bacana? Então, o paciente ele tem que ver que não é... Muitas vezes o paciente entende que ele está aqui, ele vai para cá, numa linha reta. E, na verdade... altos e baixos. E ele precisa... Porque é a vida, né, doutora? Porque é a vida. E ele precisa também ser gentil com ele. Não é fracasso. Muitas vezes o paciente deixa de retornar conosco no sentido de, fracassei. Não é fracasso. É um reajuste. Recalcula a rota e vamos lá. Sim. Entendeu? Então, assim, só que é uma doença o quê? Estigmatizada. Sim. Entendeu? Então, esse tempo de ação e o tempo dele chegar para nós conduzirmos... E uma outra coisa importante que eu sempre deixo muito bem claro para o paciente. Eu não sou a detentora da verdade. Eu não sou a detentora do poder da prescrição. Olha,
eu prescrevo isso, você faça isso. Não. Por quê? Porque não adianta. Não sou eu que determino o que você vai comer, não é a Nutri que determina o que você vai comer ou deixar de comer. Eu acho que a informação salva. A informação salva. Lógico. Por quê? Porque é nesse contexto que a gente consegue dar arsenal para o paciente conduzir, entendeu? E o que eu faço? Eu sempre falo ao paciente, aqui eu vou tentar analisar de uma forma, de outra, com técnica, com estudo, porque a gente sempre tem que se manter assim. A medicina totalmente muda muito. Quando eu me formei... Evolução, né? Evolução. Quando eu me formei, e a forma como eu lido hoje é totalmente diferente. Legal. Então, isso é muito importante. E aí, o contexto disso, o paciente avaliar como ele vai, entender que não é fracasso, que é um recalcular rota. Então, e depois nessa manutenção, como que a gente vai fazer? É uma manutenção sempre ativa. Você mesmo falou, eu fui. E se você não se mantém, se você não se vigia... Todo não tem dia. como. Exatamente. Todo entendeu? dia. Independente da forma que você conquiste uma estabilidade de peso. Independente, cirurgia, tratamento clínico, medicamentoso, independente. Você precisa de um novo status quo para você persistir, entendeu? Exatamente. Porque tem sempre um mind point hipotalâmico que é o nosso centro da fome, que ele determina isso. Tá? Então, assim, você tinha um peso máximo, você chegou num peso mínimo, ele vai entender que aquele peso máximo é a sua referência. Entende? Entendi. Então, ele sempre vai tentar te jogar arsenal no sentido de aumentar a fome, diminuir taxa metabólica basal, para te jogar onde? Naquele peso. Ele sente que foi lesado. E foi. Essa minha paciente que eu dei exemplo, Legal. ela sai de um peso de 130 quilos e vem para um peso de 80, 75, 80. Ele entende que o quê? Opa, aconteceu alguma coisa, saiu daquela homeostase. Eu preciso recuperar. Ela aumenta a fome. Então, os padrões vão alterando ao longo do tratamento. Doutor, então significa que ela trouxe esse mind point de 130 para 75. Aí o corpo, a mente precisa entender isso. Exato, só que hoje em dia ainda se discute muito. Por quê? Porque a gente não sabe esse tempo. Entende? Tem alguns estudos mostrando, Renato, que na verdade a gente... Peraí só um pouquinho, doutor. Tá. Eu vou ficar mais perto aqui? Isso, tá. Beleza. Que- Da doutora tá beleza. Tá beleza? Porque tem estudos que mostra que ainda não se tem esse tempo, entendeu? Que o hipotálamo entende que ele tem um novo mind point. Então, isso se discute muito ainda. Então, por isso que o repouso do tratamento de obesidade na fase de manutenção é um repouso ativo. Vide os pacientes bariátricos, pacientes com cirurgia, são os pacientes que eu não consigo determinar para ele, olha, agora curou, agora esquece, tá tudo bem. Não, o tratamento começa aí. Entendi. E veja, não é uma via fácil, uma escolha fácil, não. É importante, é uma escolha importante e a gente usa esse arsenal também. Entendi. Entende? Mas esse preparo do paciente, ele precisa ser muito bem conduzido, porque ter a sensação de que a doença curou é o grande diferencial. É esse descuido que... Esse descuido. Que aí faz com que, digamos assim... Reganha. Reganha peso. Reganha peso. Doutor, e assim, hoje a gente sabe que, como você disse, a medicina muito evoluiu demais, né? E até a doutora comentando um negócio muito legal, essa questão do mind point, entre outras coisas. E o arsenal que está à disposição hoje do médico para ajudar, né, os novos medicamentos, como é que está isso no caso da obesidade? Obesidade mudou muito. Nos últimos anos, 3, 4 anos, mudou muito o tratamento de obesidade. Até porque a conscientização maior de que é doença. Primeiro ponto. Se eu tenho uma doença, eu preciso ter recurso para eu tratar essa doença. Sim. Então, antes a gente tinha muito poucos. E cada vez mais... Por que é tão difícil? Tantas terapêuticas foram tiradas do mercado. Por quê? Porque se confunde muito com estética. E aí, no Brasil, é difícil muitas vezes a prescrição, porque uso de medicação sem prescrição médica. Então, e muitas vezes medicações importantes para nós que manejamos isso,
foram tiradas do mercado. Então, antes a gente tinha um recurso muito frustro de quantidade de medicamento para abordar. Sim. E muito importante, Renato, mudou o paradigma no tratamento de obesidade, porque antes se tentava agir onde? Bloquear fome. Hoje, o tratamento de obesidade, cada vez mais, a gente visa quem? Hipotálamo. Só um pouquinho. Eu vou pedir, quando vocês forem conversar, tenta não ficar tanto pro lado do microfone. Deixa o microfone bem no centro da boca, por causa que o sensor dele é bem no centro mesmo. Tá bom. Tá bom. Aí você pode ficar bem no centro que não tá tampando vocês na câmera. Tá bom. Tá bom. Pode continuar. Obrigado. E aí, o grande diferencial é justamente isso. Hoje, visa quem? Hipotálamo. Isso é muito importante. Que é esse onde que eu te falei. É o mind point hipotalâmico. Tá. Então, hoje eu vou indicar uma terapêutica para o paciente baseado o quê? Baseado principalmente no padrão alimentar. E como eu vou sinalizar esse hipotálamo. Tá. Entende? E aí vem novas perspectivas de tratamento na obesidade, né? Hoje, no Brasil, o que a gente tem disponível como on-label e primeira linha no tratamento de obesidade? Eu tenho a sibutramina, que é uma das mais antigas. Eu tenho o Orlistat, que também é atuação, que são liberados. Liraglutida, tá? Basicamente, on-label, liraglutida, Orlistat, agora, primeiro lançamento que teve, liraglutida e o Contrave, que é a bupropiona com a naltrexona, para eu tratar mais aquele paciente beliscador, aquele craving para doce. Essas medicações, elas são já liberadas. O Contrave tem 1 mês que entrou no mercado, tá? Então, sibutramina, Orlistat, liraglutida, que é um análogo de GLP-1, tá? Na dose para obesidade. O liraglutida são as canetas, né? As canetas, que é o Saxenda. Saxenda, tá. Tá? Victosa, Saxenda. Tá, ok. E a bupropiona, o Contrave, Contrave, que é a bupropiona com a naltrexona, que é comprimido oral, tá? Off-label, nós usamos muito, que foi um boom, igual foi nos Estados Unidos, que nós não encontramos muito agora essas canetas no mercado, que é o Ozempic, o famoso Ozempic, né? Ozempic. Que é a semaglutida, tá? Por quê? Porque a demanda e a venda foi insana, praticamente. Por isso, por muitas vezes uso sem prescrição médica, a forma estética, e a gente usava a semaglutida na dose que a gente tinha no Brasil, de 1 miligrama, off-label, para o tratamento de obesidade, tá? E assim, um padrão mais volumétrico, né, de volume, e mais tendendo ali para um perfil mais salgado, enfim, tá? Doutor, uma coisa importante, a doutora comentou que houve uma busca, vamos dizer assim, muito grande por, digamos assim, o Ozempic, né? Mas fala a importância, para quem está nos escutando, de ter a orientação do profissional. Porque muitas vezes, quando chega lá, não é o Ozempic que é o melhor para mim. Exatamente. Entendeu? E só que todo mundo, não, Ozempic, né? E as pessoas podem comprar na farmácia sem prescrição. Exatamente. Que na minha visão é um erro, mas é a minha visão, né? Então, fala sobre isso, por quê? Porque não existe uma receita de bolo para o tratamento da obesidade. É isso, né? É isso. E é interessante isso, Renato, um pouquinho antes das drogas, das medicamentos. Então, nós vamos ter 3 lançamentos no Brasil esse ano. Tivemos o Contrave, vem o Wegovy, que é a semaglutida na dose de 2,4 para obesidade, tá? Liberada para obesidade na bula, ela já tem nos Estados Unidos. E a tirzepatida, que é o Mounjaro, que é um análogo de GLP-1 também, e GIP, que esse daí vai ficar mais para o final do ano. Então, todas atuando principalmente onde? Nisso, tá? Transtorno alimentar, hipotálamo, tá? Isso é muito importante. Então, são drogas que vêm quebra de paradigmas, justamente na potência e na forma de abordar. Agora, o que muitas vezes eu falo para o paciente veja, são medicamentos de custo alto. É um investimento. E assim, não funciona para todos.
Entende? Então, não adianta eu pegar um paciente beliscador, praticamente, e passar o Ozempic. Puro, entende? Entendi. Então, eu preciso ter uma análise desse comportamento, do transtorno alimentar, enfim, para eu indicar. Ozempic, tem pacientes que não respondem com Ozempic? Tem. E detalhe, tem pacientes que não têm critério de usar Ozempic, isso é um ponto, e tem pacientes que não respondem. Por mais que eles tenham todas as características para usar Ozempic, que é a semaglutida, eles não respondem. Entende? E aí você ouve muito isso. Ah, aquela medicação não serviu para mim. Entende? E pode ser pela indicação errada, ou pode ser que você não seja um respondedor da medicação. E aí, por isso que a gente precisa estar nessa condução. Porque, poxa, estudamos tanto para isso e é tão difícil, Renato. Obesidade é uma das doenças mais difíceis de ser abordada no consultório. Por quê? Porque ela é multifatorial. É uma doença complexa, né? Ela não é isso, eu faço isso, eu prescrevo isso, vai dar isso. Não, eu tenho várias situações nesse meio. Não é matemática, né? Não é matemático. Então, assim, por isso, sim, a prescrição bem indicada e muitas vezes, interessante, o paciente que faz todo um acompanhamento, ele muda o padrão. Então, muitas vezes, a gente vai descalonar uma medicação, iniciar outra e ir manejando isso na forma como ele vai evoluindo nesse processo, né? Doutor, e sabe uma coisa muito interessante, né, com tudo isso, que para mim, você vê, a gente falou da evolução, do tratamento, tudo, né? E eu acredito que uma grande, digamos assim, o poder de dar continuidade a isso é quando o paciente começa a melhorar a sua autoestima. Sim. Né? Ou seja, eu estou falando por mim, quando eu percebi que eu falei, opa, mudou o número da minha calça, né? Essa camiseta, né? Esse tempo atrás foi tão legal, eu fui... eu gravo um podcast lá em Rio Preto, né? E lá tem eu tenho um patrocínio lá que ela que manda as camisas para mim da Lacoste, né? E aí o rapaz que me atendia, porque aí a minha mulher falou, não, vamos gravar com camisa preta, por causa do cenário preto. Aí ligamos pro gerente da loja, ia pertinho do escritório, né? Manda a camisa pra mim aqui, tal. Chegou lá, a camisa tava grande. Nossa, eu me senti tão bem, tipo, né? Vai ter que trocar para um número menor, né? Porque daí, sempre era o contrário? Sempre era o contrário, né? Quer dizer, aquela coisa, putz, tá apertado e tal, quer dizer... E aquilo foi um fator muito importante, né? Que eu falei, opa, tá dando certo. Pra que eu vou, tipo, sair fora do meu tratamento? Exatamente. Né? Então, isso é uma realidade quando a pessoa começa a sentir que está dando certo, né? Você deve ter N casos com resultado positivo, é lógico, né? Senão não seria, digamos assim, essa referência aqui na região, né? É um dos fatores preponderantes, assim, de dar certo o tratamento para o paciente? Muito, muito. A autoestima, você ver o resultado, você se olhar, você... Muitas vezes eu sempre faço uma pergunta, interessante isso que você me pontuou, autoestima. Eu sempre faço a primeira pergunta para o paciente, o que te traz até aqui? E aí o paciente fala, eu preciso emagrecer. Sim, que ótimo, seja bem-vindo. Você está com a melhor pessoa para tentar te conduzir. Mas, qual que é a sua motivação? Entende? Eu preciso entender qual que é a motivação. Renato, dentro da obesidade existem relatos, no consultório, com cada paciente, que é assim, de cada coisa, de cada detalhe, uma paciente que não está se mostrando mais para o marido, ela não tá se vestindo, ela não está se maquiando como ela fazia, ela perdeu aquele brilho, ela enxerga cinza porque ela não se olha no espelho. Teve uma paciente que às vezes que ela tinha até tirado o espelho porque ela não conseguia se ver, doutor. Entendeu? E ela falava, não, eu não vou comprar roupa porque essa não sou eu. E aí... É praticamente uma mutilação, né? Exato. É uma mutilação, né? E aí você... Uma automutilação. Você sempre coloca
os outros, tudo na sua prioridade. E aí, quando ela passa a ser a prioridade, eu acho que isso é muito importante, muda tudo. Muda o relacionamento com o marido, muda o relacionamento com os filhos, muda o relacionamento no trabalho. Sim. Ela se torna muito mais capaz, ela se torna muito mais empoderada, ela rende muito mais, né? A performance é muito maior. Então, eu acho que não é só saúde. Muito interessante que muitas vezes o paciente, ele, como uma própria forma de se defender, ele se faz um escudo, né? Em relação a isso. Isso é muito importante. E aí, na consulta, a gente vai tentando fazer o quê? Tirar esses escudos, tirar essas coisas para a gente chegar até o paciente e justamente mostrar para ele que ele pode, que ele consegue, sabe? Porque, interessante, eles sempre vêm, na grande maioria de vezes, de outras tentativas. Sim, e muitas vezes frustradas, né? Frustradas. Então, a gente precisa tentar tirar todos esses estigmas, todas essas, sabe? Essas evidências do que deram errado para trazer pra gente e mostrar para ele que a motivação dele é o suficiente para ele conseguir, sabe? E para ele conseguir e para ele se manter. Então, eu acho que isso... E o contato com esses pacientes, e a partir do momento que eles começam, e eu observo, muitas vezes eu vou buscar meu paciente na recepção. Muito legal, doutor. Eu busco meu paciente na recepção muitas vezes. Por quê? Porque eu quero ver como ele tá. Sabe? Eu tenho aquela imagem. Eu sou muito boa de fisionomia. Nome é muita gente, mas fisionomia, eu sou muito... Tem algumas coisas que me chamam a atenção e eu coloco no meu prontuário. Interessantíssimo. Porque eu coloco, é a forma como o paciente adentra. Ele adentra, ele não te olha no olho. Ele não te... Ele olha para baixo. Autoestima baixa. Ele não te... E muitas vezes ele chora. Muitas vezes ele... Lágrimas escorrem. Então, assim... E a forma como ele vai mudando ao longo do tratamento, sabe? A forma como ele chega... Doutora! Sabe? Então, assim... É a forma, vem, me abraça, e antes ele tinha uma certa, sabe, uma certa distância, justamente para quê? Proteção, de se proteger, né? Sim. Então, eu acho que autoestima dentro desse contexto, autoestima para se ver, autoestima para se gostar, autoestima para se impor, autoestima para lidar melhor com o marido, com os filhos, autoestima em tudo, sabe? E muda a vida. E muda a vida. Então, eu acho que nesse sentido. Uma outra coisa que mudou muito a minha vida foi a atividade física também, que era uma coisa que eu não fazia, né? Porque o grande problema nosso é que a gente quer ver o resultado muito rápido. E aí o resultado não é rápido. Exatamente. Né? Isso é uma outra coisa importante você falar, né, doutora? Muito Porque importante. não tem essa fórmula mágica, né? De você, amanhã você emagreceu. Exatamente. Né? E dentro desse contexto de estigma, muitas vezes os pacientes com obesidade, eles têm vergonha. Então, eles não se veem, por exemplo, indo para uma academia, onde vão ter muita gente, na maioria das vezes, em dia com o corpo, enfim, né? Muitas vezes aquelas pessoas que estão lá não estão nem notando, mas aquele paciente está. Exatamente. Então, muitas vezes é o que limita. E outra coisa, Renato, é o que eu sempre falo com o meu paciente. Qual que é a perspectiva de você introduzir uma movimentação? Eu nem falo em exercício físico no começo, mas uma movimentação. Sim. Porque muitas vezes a gente entende que a gente tem que fazer um grau de perfeição, sabe? Isso é muito importante. E, na verdade, não. A gente precisa começar e ir evoluindo com os nossos limites, não o do outro. Então, mas doutor, vai adiantar eu fazer uma vez por semana? Comece. Não fazia nada. Exatamente. E aquilo vai te gerar resultados e você vai ter perspectivas de começar melhor, entendeu? Eu sempre cito eu como exemplo. Eu tive minha filha de 4 anos e tive o Matheus. O Matheus, eu não conseguia fazer atividade física, enfim, porque eu tinha contração, enfim. Eu ganhei mais peso do que eu tinha programado, né? E é interessante que à volta disso tudo, a gente sempre se sente culpado. Sabe? Mas eu trabalho muito. Então, aí eu iria pra academia e não iria com meus filhos, sabe? Então, e aí você vai. Doutora, você treina? Treino. Eu
tento fazer isso, eu tento ter lá o personal, ele sempre fala, não vai falhar, mas alguém te cobre, e assim, é do jeito que eu queria? Não é, mas é o que eu posso agora, então eu vou fazer. Sim. Entende? Então, isso é muito, seja gentil com você, dê o primeiro passo, não precisa ser o perfeito, mas comece, isso vai te trazer benefício, vai te trazer bem-estar. E isso é uma verdade, essa semana mesmo, na terça-feira, eu criei uma rotina, que eu acho que é legal também. Então, eu criei um gatilho para eu poder fazer isso aí. Então, esse ano eu estou levando meu filho cedo na escola, então eu já acordo mais cedo, largo ele para a escola e vou para academia. Aí, essa semana, o nosso escritório, a gente acabou muito legal, doutora, você precisa ir lá, a gente está até cozinhando lá, porque tem uma cozinha muito legal, para ficar lá, e até a Kelly arrumou uma senhora que cozinha para a gente, que ela faz até uma comida mais saudável, e para não voltar para casa, e é um ambiente legal. Aí o nosso filho foi almoçar lá e ele esqueceu a bolsa no escritório. E aí no outro dia cedo ele falou, pai, esqueci a bolsa no escritório. Eu falei, nossa, vai ferrar minha academia. Aí fui lá pegar a bolsa no escritório para poder levar na escola. Quando eu olhei já era 7h20. Aí eu falei, putz, deu aquela... será que eu vou ou não vou? Vou fazer menos tempo, porque na sequência tinha uma reunião. Eu falei, eu vou. Eu vou nem que eu for fazer 30 minutos. Tá bom, eu vou. Foi a melhor coisa que eu fiz. Exatamente. Entendeu o que você falou? Não foi como programado, mas Sim. eu fui e fiz meus 30 minutos, me senti bem. Ainda falei pro rapaz da academia, falei, só tenho 30 minutos. Então, deixa comigo, ele falou. Vamos aproveitar esses teus 30 minutos. E foi bom. Exatamente. Então, você blinda seu processo. Entende? Isso então, aí. se você cria uma rotina, você não tem o horário que você faz suas reuniões, você não... Todo mundo tem. Então, você tem o horário que você tá com a sua família, você tem que ter o horário de atividade física. Porque se você não blinda seu processo, você não consegue executar. Muito bom isso entendeu? aí, blindar o e processo. Dentro do que você falou aí do escritório, interessante. Hoje, dentro do tratamento de obesidade, tem a medicina, dentro da endocrinologia, tem a medicina do estilo de vida, que é interessante, e a medicina culinária. Cada vez mais, eu tive agora na Unicamp, num curso do Dr. Bruno, e interessante, ele traz justamente isso, e agora a perspectiva da medicina culinária, como uma cadeira, como uma forma de você entender o processamento dos alimentos, de você entender tudo isso para você falar de igual para o paciente, né? Então, interessante, que são partes, assim, associadas nesse medicina do estilo de vida. Não, e é legal quando você tem a programação ali da comida, por exemplo, a gente fez segunda-feira, aí eu falo pra Kelly, faz o meu prato, né? Pede pra não servir mais, né? Porque eu fui gordinho a vida inteira, né? Quer dizer, eu venho com essa luta, né? E aí aquele dia tinha uma coisa que eu não gostava muito, mas eu sabia que era importante, que é beterraba. E aí colocou no meu prato. Aí eu falei, putz, vou comer. E aí foi legal, porque talvez era uma coisa, sei lá, uma coisa que lá atrás, sei lá, eu comi uma beterraba, não estava boa, e estava tão boa aquela beterraba, exatamente, mas estava no meu prato, sabe? E eu falei, cara, vou comer que vai ser bom. Exatamente. E acabou que foi bom, não só por conta de eu falar que era bom, mas estava bom também. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é mudança, né? Mudança. Mudança. E interessante que essa questão do prato, uma vez que a gente se condiciona lá em casa, às vezes eu faço, às vezes, no prato de sobremesa. Quando você condiciona a forma como você apresenta e a forma de você impedir que você tenha o gatilho mental de repetir, muitas vezes você vai se condicionando, entendeu? Exatamente. Porque muitas vezes tá ali. Tá ali, eu vou pegar mais, entende? Então, são formas, na terapia comportamental, da gente ir abordando isso, entendeu? Até porque eu vim de uma, digamos assim, hoje eu vou fazer 48, né? Então, assim, a minha criação era, cara, jogar comida fora é pecado, né? Então, às vezes, tá aqui no prato, come... Exatamente. Não que eu não acho que jogar comida fora ainda seja uma coisa boa. Não. É ruim, mas você pode aproveitar. Mas você também não precisa comer só porque está na mesa. Exatamente. Quer dizer, então é uma quebra de paradigma, né? Muito. Antes você não podia sair se você não comesse tudo. Né? E eu fui dessa época, né? Mãe, eu não tô te criticando não, né? Que era o que... É aquela coisa. É o que podia ser feito na... Exato. Mas hoje, se você condiciona... e come bem com o que você tem que comer e tá ali dentro daquela porção. Exatamente. Eu acho que essa é a grande sacada. E é isso. E isso é vivência, Renata, é condicionamento, você
passar para o paciente uma nova forma de enxergar. Entendeu? Porque sempre o tratamento, quando o paciente chega, ele espera o quê? Uma consulta tradicional. Ele espera você vai me passar um remédio, uma dieta e mandar eu fazer isso. Eu não faço nada disso. Entende? Então, assim, não sou eu que dito o que você vai comer. Você vai me trazer as suas perspectivas. Por isso que eu sempre coloco com eles as metas de ações. O que nós conseguimos desempenhar das metas de ações que a gente desenhou aqui em conjunto? Porque não sou eu que determino. Se o paciente não consegue ingerir 5 litros de água por dia, o que eu vou colocar para ele? Ingerir 5 litros de água por dia. Olha, você ingere 1 hoje. Você consegue ingerir 1,5 até a próxima consulta? Legal. Você consegue, você entende? Você vai modificando e vai fazendo com que o paciente tenha novas experiências e novos pontos de vista. E o resultado vai aparecer. Lógico. Viu o resultado, ele continua fazendo as ações. É por aí. Entendeu? É por aí. É por aí. Não adianta. É engraçado, doutor, ontem a gente tava vindo no carro, né? Eu e o Vitor, né? Aí eu tô indo na academia, né? Faz, assim, eu vi meio enrolado, faz um mês que eu tô indo firme. Aí eu tava, na hora que eu tava, alguma coisa que eu fui fazer no carro, eu senti que meu braço tava mais firme, sabe? Aí eu olhei assim, aí eu falei, cara, tipo, que legal, sabe? Uma coisa que é bobeira, né? Eu falei, mas você tá vendo. Não, mas valeu a pena, né? Exato. Porque você sabe, depois dos 40 aí, né? Começa aquela outra, uma que chama sarcopenia, né? Que pode acarretar, Exato. né? Na perda de massa magra, né? Massa muscular. Ou seja, mas eu falei, cara, que legal, quer dizer, resultado. Sim. Né? Então o resultado cura, mesmo que ele seja pequeno no primeiro momento, né? E você também fala, cara, eu não vou chutar o balde aqui porque tá tendo resultado, né? Exatamente. Entendeu? Então falei, cara, eu preciso para Três Lagoas, vai ferrar minha dieta. Aí eu falei assim, não, mas tudo bem, manda bala, eu vou ter que estar com a cabeça boa, né? Exatamente. Mas interessante isso, né? Muitos pacientes, às vezes, eles estão em tratamento, eles falam, nossa, doutor, agora ferrou, me ajuda. Porque eu vou para um resort, ao inclusive tudo. Eu falei, ok, você não precisa pensar que você... Não é a exceção que faz a regra. Sim. Entende? Não é a sua rotina, não é o seu... um evento episódico que vai desfazer todo o que você vem construindo, sabe? Então, a constância é muito importante, Renato. E a partir do momento que você cria esses gatilhos de você tentar conversar com você mesmo em relação ao que eu estou com vontade, o que eu quero, você pode chegar e falar, não, eu vou querer o jantar que é mais um pouco diferenciado, enfim, estratifica ao longo do seu dia, entende? A sua vida é assim, vai mudar. Você pensar, falar, nossa, vou para Três Lagoas, ferrou, não vou conseguir executar. Não, essa é a sua rotina. Você vem para cá sempre. Então, peraí. Então, o que eu posso fazer em Três Lagoas que eu posso manter o que eu venho fazendo aqui? Você entende? Entendo. Porque, então, entender a rotina é importante. Porque propor estratégias que o paciente não consegue sustentar, por exemplo, os trabalhadores noturnos, pacientes noturnos que trabalham à noite, adianta eu fazer alguma estratégia que ele não vá sustentar? Não, eu preciso entender qual que é isso e ela... Por quê? Porque fazer por um tempo, você consegue. Mas você trazer isso para uma rotina e uma constância é difícil. Entendi. Entendeu? E é a constância que vai trazer realmente o que você quer, a manutenção. Muito legal, hein, doutora? Quanto tema bacana. Doutora, sabe uma outra coisa que eu gostaria que você falasse? Porque eu vivi muito tempo isso aí e às vezes é uma coisa que a gente usa, como você falou, dos escudos, né? Não existe o gordinho saudável. Não existe. E muitas vezes porque eu levar o exame... Tá tudo bem. Tá legal e tal, mas assim... mais cedo ou mais tarde vai instalar alguma doença. Um problema. Fala sobre isso, porque as pessoas precisam entender isso. Isso é muito importante. Essa questão, o obeso, eu não gosto de falar gordinho, enfim. Eu gosto de falar o porque termo... esse é o termo, né? O gordinho saudável, né? Exato. A pessoa fala, eu sou um gordinho saudável. Exatamente. Né? Então, na verdade, a obesidade, ela não tem como ser uma obesidade saudável. Ser obeso e ser saudável. Primeira coisa, do conceito inicial, porque a obesidade é uma doença crônica, é que muitas vezes eu não tenho um tempo suficiente para ter aquelas alterações. Não tem nada de alterações.
Sim. Mas eu tenho um excesso de gordura visceral, eu tenho um excesso de gordura que é um tecido endócrino, em que eu tenho sinalizadores inflamatórios que já estão fazendo um processo, principalmente hipotalâmico, aumento de insulina, resistência insulínica, atingindo outros órgãos-alvos. Por mais que isso não tenha trazido ainda nenhuma alteração laboratorial. Então, assim, eu acho que esse conceito é muito importante. A partir do momento que a gente caracteriza a obesidade sendo uma doença, ponto. Eu não tenho uma doença saudável. Sim. Concorda? Sim. Então, isso é muito importante. E ainda na pandemia Covid, interessante, muitos pacientes morreram com gravidades, enfim, mas ele não tinha nenhuma comorbidade. Ele era obeso. Sim. Entendeu? Não. E ele, mas ele não tinha nada de alterações nos exames. Sim. Mas ele tinha... Eu lembro, quando eu fui internado, eu estava com 104 quilos. Hoje eu tô com 93. Exatamente. Então, assim, e assim, o quanto que não tinha nada, né? Exatamente, não tinha nada. Todos os exames passavam, Renato, tá ok, checklist ok, entendeu? Mas isso é muito importante. Então, a gente não pode contextualizar assim. Principalmente pensando hoje na perspectiva de você evitar, né, uma doença crônica, de você trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, não tem como sustentar uma condição dessa, Sim, entende? Entendi. Doutora, muito bom, um bate-papo legal. Você viu como flui, né? Eu acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, porque além de trazer um profissional especialista, a gente vai frisar muito isso, sabe, doutora? Porque é uma coisa que a gente que está nesse segmento da saúde, né, há muito tempo, a gente observa o que faz a diferença de um profissional qualificado na vida do paciente. Né? Porque é um profissional que ele é diferenciado, que ele muda a história desse paciente, que tem um médico muito amigo nosso, que ele foi o cara que, digamos assim, que fez com que a gente virasse digital, né? Ele fala uma coisa muito legal, fala, médico tem que gostar de gente. Né? Quem está nessa área, principalmente quem está atendendo consultório, né? Eu não digo quem está olhando exame, quer dizer, mas quem está com o consultório aberto, ele precisa gostar de gente. Porque essa é a grande diferença, né, de você, do resultado em si, né? Exatamente. Então, e aí, quando é um médico que gosta de gente e ele é preparado, ele é especialista, ou seja, ele estudou para aquilo, é muito, muito grande a chance de dar tudo certo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, para nós é uma coisa que a gente vai falar muito, é uma coisa que, digamos, está no nosso DNA, é uma coisa que eu e a Kelly a gente gosta demais, de poder ter um momento como esse. Para mim é um prazer estar aqui, podendo mostrar para Três Lagoas e região, né? E não só, você também atende gente do Brasil, a tua especialidade permite, né? Permite. Que você atenda a gente do Brasil e do mundo, né? Então, e hoje com o advento aí das mídias sociais, da internet, talvez esse vídeo possa chegar para muitos lugares, muito, né? Bom. E alguém conhecer você e, assim, fazer ter essa conexão, se conectar e falar, quero marcar uma consulta com a doutora Priscila. Muito bom. Obrigado, doutora. Obrigada, Foi Renato. legal, né, doutora? Valeu muito a pena, eu acho que muito bom. E você podia até terminar falando da importância de cuidar da saúde e o quanto isso tem feito efeito na vida dos seus pacientes. Eu acho que o mais importante é o equilíbrio em tudo, sabe? Em relação a ter o seu momento de exercício, a ter o seu momento que você trabalha, ter o seu momento de lazer e você ter qualidade, né? Qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade na alimentação, não viver naquela expectativa de eu não posso, eu não devo, naquela angústia e sempre buscando ser uma pessoa que você não é. Eu acho que modificar esse olhar nesse sentido, sabe? E o mais importante procure ajuda. Procure um profissional, porque muitas vezes se é taxado justamente disso. Olha, está assim porque quer, né? Então, não, tomar medicação é uma forma errada de conduzir. Então, assim, quebrar esses estigmas, sabe? E cada vez mais a gente tenta
se especializar mais, estudar mais, para justamente a gente conseguir abordar um todo, né? De uma forma individualizada. Doutor, né? E a pessoa não ter vergonha. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Não tenham vergonha. Porque esse profissional, como a doutora está aqui, ela está preparada para receber, ela sabe o que você passa, ela tem essa noção, porque é muita experiência, muitos pacientes iguais a você, ou não iguais, cada um é diferente, mas assim, que estão na mesma condição. Exatamente. Então não tenham vergonha, marquem a consulta, busquem ajuda, porque isso muda a vida. Muda a vida. E é no sentido de você... E muda tudo, viu, doutora? Muda. Tudo. Muda a vida familiar, profissional, você consigo mesmo. Tudo. Né? Porque às vezes você está com um problema no teu casamento por conta disso. Exato. Né? Exatamente. E aí um problema no casamento, ele ferra com o teu trabalho. E acaba com a tua vida familiar, com teus filhos. Ou seja, e por conta, né? Exato. De uma coisa que pode ser resolvida. Exatamente. Então, eu acho que é nesse sentido. A mensagem é essa, sabe? Procura ajuda, procura tratamento e de uma forma... medicina, é o que a gente sempre fala, obesidade eu trato com respeito. Isso é muito importante. Primeira coisa, né? Então, medicina baseada em evidência, Renato. Tá? Isso é muito importante. Então, é o que eu tenho na literatura, o que eu tenho disponível para poder ajudar esse paciente, eu vou ajudar. Top. Entende? Doutora, obrigado, viu? Foi Obrigada. muito legal. Foi bom demais, né, Vitor? Top demais. Deu tudo certinho, meu amigo? Muito bom. Bom, pessoal, Falou demais. Não, tive o prazer de receber aqui a doutora Priscila Scatena. Ela é endocrinologista, especialista nessa área, já com um bom tempo de experiência, muitos pacientes já com ótimos resultados. Então, nós vamos deixar o Instagram da doutora aqui, aí você segue, compartilha esse vídeo se fez sentido para você, né? E se inscreva no nosso canal e com certeza sempre nós vamos estar trazendo aqui profissionais de alto nível para estar trazendo informação que salva. Legal? Até a próxima.